Você já teve aquela dúvida? Será que isso é Deus falando comigo ou apenas a minha cabeça? Muita gente confunde pensamentos, emoções e até a voz do inimigo com a voz de Deus. Mas a verdade é que existe um jeito claro de distinguir. E nesse vídeo eu vou te mostrar os sinais concretos para reconhecer quando é Deus falando de verdade. Fica comigo até o fim, pode ser que a resposta que você tanto busca esteja aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Farol da Verdade. Hoje vamos conversar sobre uma dúvida que, em algum momento, todo cristão já teve. Será que isso que eu estou sentindo ou pensando vem mesmo de Deus ou é apenas coisa da minha cabeça? Essa é uma pergunta profunda e muito importante, porque aprender a distinguir a voz de Deus das nossas próprias emoções ou até mesmo das vozes contrárias é essencial para a nossa vida espiritual. Então, vamos ver como discernir a voz de Deus e entender os passos práticos para crescer nessa intimidade com Ele. E antes de começar, já te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o Farol da Verdade a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem ouvir e seguir a voz do Senhor. E nos comentários escreva: "Quero aprender a ouvir a voz de Deus". Vamos juntos formar uma corrente de oração e discernimento. Primeiro, precisamos lembrar: Deus sempre está falando com a gente. Ele não é um Deus distante. Na Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo João, no versículo 27 do capítulo 10, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." E na carta aos Hebreus, no capítulo 1, lemos que Deus falou de muitas formas ao longo da história e continua falando através de Cristo. Então sim, Deus fala, mas nem sempre é fácil reconhecer essa voz em meio aos nossos pensamentos, sentimentos e distrações. Mas afinal, qual é a diferença entre a voz de Deus e os meus próprios pensamentos? A voz de Deus tem algumas características muito claras. Ela nunca se contradiz com a Bíblia. Ela sempre gera paz, mesmo quando nos corrige. Ela convida à conversão, à verdade, ao amor e nunca ao pecado. Ela pode até nos desafiar, mas sempre nos aproxima de Deus. Já a nossa voz, os nossos pensamentos, muitas vezes vêm do ego, das nossas ansiedades, das nossas vontades. Normalmente, geram pressa, insegurança ou confusão. Em vez de olhar para Deus, ficam centrados no "eu quero", "eu penso", "eu sinto". Um bom discernimento prático é se perguntar: essa ideia me aproxima de Deus ou me afasta? Está em sintonia com a palavra? Os frutos são bons, como amor, paz e alegria, ou ruins, como angústia, desespero e divisão? Mas precisamos ter atenção, porque além da voz de Deus e da nossa, existe também a voz do inimigo. E essa voz é diferente. Ela acusa, condena, semeia medo, gera desânimo, orgulho ou confusão. Na Bíblia, no Evangelho de João, Jesus chama o inimigo de pai da mentira. Veja a diferença com um exemplo. A voz de Deus pode dizer: "Você errou, mas volte para mim. Eu te perdoo." A voz do inimigo, por outro lado, diz: "Você não presta, nunca será capaz, não tem jeito para você." Deus corrige, mas não condena. O inimigo condena porque quer nos afastar da misericórdia. E como então treinar o coração para ouvir a voz de Deus? Aqui estão 5 passos muito práticos. Primeiro, leitura diária da Bíblia. É na palavra que Deus fala com mais clareza. E se o que Ele nos diz está sempre em harmonia com a palavra, é fundamental que o estudo e meditação da Bíblia esteja sempre presente em nossa rotina diária. Segundo, vida de oração constante. Não apenas pedir, mas também conversar e agradecer. Nós só sabemos reconhecer a voz de alguém quando a conhecemos e convivemos constantemente com essa pessoa.
Por isso é fundamental ter uma jornada de amizade e comunhão com Deus. Terceiro, silêncio interior. Muitas vezes falamos demais e ouvimos de menos. É preciso criar espaço para escutar. Se só falamos, é bem provável que vamos ouvir mais a nossa voz do que a voz de Deus. Quarto, acompanhamento espiritual. Ter alguém maduro na fé, um sacerdote, um diretor espiritual ou líder, pode nos ajudar a discernir. Essa pessoa vai saber te conduzir para não cair em vieses mentais e armadilhas que nossa própria mente pode criar, muitas vezes enganada pelo medo, pela vaidade ou pelo orgulho. E quinto, observar os frutos. A voz de Deus sempre gera frutos de paz, confiança e perseverança. No Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer que não há boa árvore que dê maus frutos, nem má árvore que dê frutos bons. E por isso, o maior termômetro para avaliar nossos pensamentos e ações sempre será observar os frutos que estamos colhendo e oferecendo aos nossos irmãos. Então, meus irmãos, a grande verdade é esta: Deus fala. Ele fala sempre. O nosso desafio é distinguir a sua voz da nossa e das vozes contrárias. E isso só acontece com oração, com palavra e com intimidade com Ele. Se hoje você está em dúvida sobre alguma decisão, algum caminho, coloque isso em oração diante de Deus. Peça clareza, peça luz e lembre-se, Deus não é um Deus de confusão. Ele é o Deus da paz. Eu quero encerrar te convidando a dar esse passo. Cultive o hábito diário da oração. Leia a palavra. Esteja atento aos sinais de Deus no seu dia a dia. E confie, Ele não deixa de falar com os seus filhos. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir e se inscreva no canal Farol da Verdade. E não esqueça, escreva aqui nos comentários a frase: quero aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou rezar por você. Que o Senhor abençoe sua vida e que você caminhe sempre iluminado pela voz do bom pastor. Até a próxima e fique na paz de Cristo.